Bom dia novamente. Voltei de novo. Vamos continuar aqui, né? Eu tive que providenciar aqui para carregar o celular. Para mim tava, né? Tinha carregado à noite. E aí quando eu vi aqui tava apenas 10%. Aí eu tive que parar, organizar aqui para adequar a nossa tiragem de hoje, né? Para ele ficar carregado, tá bom? Mas agora deu certo, tá bom? E nós vamos continuar aqui, ok? Já tirei as cartas, né? Você que tá chegando aí agora, pode escolher a sua carta, tá bom? Pode escolher a sua carta do tarô. E mentalizar aí para essa semana o que você tá aguardando, o que você tá buscando para essa semana, tá bom? Vamos lá? Por exemplo, você pode colocar a carta número 1, você pode colocar trabalho, você pode colocar relacionamento, você pode colocar os nomes que você quer das áreas da sua vida. E aí, assim, as cartas do tarô, gente, não é as cartas para adivinhar futuro, né? Eu não tenho essa condição, né? De adivinhar o futuro de ninguém, né? E se eu tivesse, né, eu não estaria aqui, né? Eu não estaria aqui fazendo o tarô, né? Eu estaria em outro lugar, porque... Então, assim, as cartas do tarô não é para isso, tá bom? Então, eu quero frisar sempre, bater nessa tecla, que estes são arquétipos que traz do inconsciente, né, para a realidade. Aí a gente se conecta com a intuição, se conecta com a razão, né, o que é o racional das cartas, que são os estudos, né, mais profundos das imagens, né, dos arquétipos que estão inseridos aqui, tá bom? Certo? Então vamos lá para esse tarô da semana. Escolha aí o seu. Você pode apenas escolher uma carta, tá bom? Para esta semana e ver como que a semana se sucede, tá bom? Já pedi licença para fazer esse trabalho. No outro vídeo eu tive que, né, recomeçar o vídeo de novo, pedindo mais uma vez, né, essa licença, para mim poder fazer o meu trabalho com seriedade, com responsabilidade e com muita coragem, porque tem que ter muita coragem, tá bom? Vamos lá? Carta número 1. Olha, quem escolheu a carta número 1 para esta semana? Saiu aqui o 9 de ouros. Olha. O 9 de ouros, ele traz aqui, né, um encerramento de um ciclo, tá? O número 9 traz finalizações, traz fechamento, né, de um ciclo para um novo momento, né? Então, essa carta, ela traz, assim, que às vezes você passou aí por um momento que não foi fácil, né, seja financeiramente, ou emocionalmente, ou de saúde, mas que essa nova etapa, né, que vai se iniciar é uma etapa de plenitude, tá? De felicidade, de mais alegria, tá? Então esse encerramento de ciclo, ele traz assim que é para você ter um olhar para o horizonte, né? Um olhar mais à frente, né? E que você tanto pode se conectar, né, com as coisas que você já realizou até aqui, com as experiências de vida que você teve, né, que são muito importantes na vida. Tudo que a gente passou, né, tudo que a gente realizou tem uma finalidade, tem um porquê, tá? Então você já fez algumas coisas na sua vida, né, de realização. Quando ela coloca a mão aqui em cima, né, da moeda de ouro, significa isso também, tá, gente? Das estruturas que você já teve, né? Das estruturas que você já viveu, que você já construiu, né? Então, assim, é importante você também colocar
né, a mão na consciência, né, para ver, para reconhecer dentro de você, né, as suas qualidades que você já desenvolveu, suas virtudes, né, e que as falhas que teve, né, isso pode ser reparadas, né, com o tempo, né, plantar novas sementes, novos frutos, tá bom? Então é um momento de transformação, né, na vida agora, olhando para esse arquétipo, né, olhando para essa imagem dessa mulher vestida com um manto, né, ela está toda vestida com um manto, né, ela segura aqui na sua mão um animal de poder, né. A gente olha para isso, olha toda essa abundância que tem, né, de pés de uva, né, em todo aqui o muro do reinado, né, porque o 9 de ouros vem desse reinado de ouros, né, tem toda uma história por trás de cada naipe, né, que a gente fala. Então é um momento novo. Às vezes você se sente assim pequenininho nesse mundo, e a gente é mesmo, tá? A gente é bem pequenininho, né? Mas a gente tem um lugar nesse mundo, a gente tem um lugar especial, né? Se a gente estar aqui é porque tem algo maior, né? Supremo, superior, né? A nós, que é Deus, que nos coloca nesse mundo para que a gente possa evoluir. E essa evolução, às vezes, ela é devagarinho mesmo, tá vendo aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver, né? Às vezes a gente vai, é um caracol, bem pequenininho aqui, né? E às vezes a gente vai caminhando, parece que a gente não está saindo do lugar, né? Mas estamos sim, estamos evoluindo dentro da condição de cada serzinho, né? Seja os animais, seja o ser humano, seja a natureza se equilibrando, seja a natureza se adaptando ao nosso meio de vida, né, a nossa forma de viver, e a gente se adaptando a essa natureza. Então tem tudo, né, para poder fechar, começar um novo ciclo de plenitude, fechando esse ciclo aqui de bons plantios. Eu vou falar assim, de um bom plantio, tá? Então 9 de ouro traz isso, né? Traz esse animal de poder. Então assim, com a mão, né, através da mão, eu gosto de olhar detalhes, né, dos arquétipos. Através da mão a gente realiza grandes feitos, tá? Grandes feitos, bem feitos, né? Então faça o que você veio para fazer. Nem todo mundo veio para fazer as coisas iguais, né? Ou fazer dentro de uma caixinha, né? Então você veio para fazer, você é único, você é única. Você veio para fazer determinada coisa, né, na sua vida, determinada atividade, determinado trabalho, né? Tem gente que é muito bom na pintura, né? Tem gente que é muito com as mãos, né? As mãos é onde a gente realiza, né, a ação, o trabalho. Então, assim, com as mãos você pode ganhar o seu sustento da sua vida, né? Às vezes, por exemplo, uma cozinheira, né? Uma cozinheira, ela traz, né, para as pessoas um alimento. Então, se você é boa nisso, honre isso, né? Se você é uma boa costureira, honre isso, né? E com as mãos e com a consciência a gente vai desenvolvendo o que a gente precisa fazer dos projetos de vida, a servir o outro, né? Porque é com as mãos também que servimos, né? Servimos o outro. É com as mãos que a gente acolhe, né? Estende a mão para o outro. Né? E com essa mão você também pode assinar grandes projetos, tá bom? Então essa plenitude, né, vem se iniciar nessa nova fase na sua vida, tá bom? Vamos aí para o oráculo que saiu. Eu estou com o oráculo aqui de Claire Barbiero, né? Barbiero.
E aí eu vou ler, né? Essa é a jornada de cura, um oráculo, tá bom? Aí eu vou ler. Hoje eu escolho sintonizar alto amor. Aí eu vou ler. Hoje eu escolho sintonizar alto amor. Eu me amo, partes e todo. Eu me recebo, me acolho e abraço tudo o que eu sou. Não julgo o passado com a sabedoria do presente. Manifesto compaixão e amor por mim mesmo. Então, esse oráculo fala de autocuidado, de autoamor, de reconhecer dentro de você os seus feitos, né, a sua sabedoria, as suas virtudes, né, reconhecer dentro de si também, né, os defeitos, né, aonde você precisa lapidar o seu espírito, né, mas esse autoamor, olhar para dentro e sentir, né, o ser humano que você é, a importância que você tem no mundo, né, para as pessoas, isso é autoamor, tá? Sem se envaidecer, né? Muito cuidado com a vaidade, porque a vaidade, ela às vezes ela está nas pequenas coisas, né? Por exemplo, de eu me achar porque eu li muito, porque eu estudei bastante, né? Eu sou expert, né, no tarô. Não sou. Isso é uma vaidade, tá? Então eu tenho muito a aprender, muito a desenvolver, né? Para mim poder trazer um pouquinho do que eu compreendo, assimilo para vocês. Então esse autoamor também tem ter esse cuidado com o que traz o brilho, né? O que traz o brilho na nossa alma e o que ofusca também a nossa alma com a vaidade, tá? A vaidade de sabedoria, né? Porque tem gente que não é vaidade só de corpo físico, né? Tem a vaidade dos títulos, né? Para quem às vezes tem muitos títulos acadêmicos, vamos dizer assim, tá? Para ficar bem claro. E aí, bom dia, seja bem-vindo. E aí isso também declina o ser humano, né? Declina o ser humano, tá bom? Então, muito cuidado, esse autoamor, não julgo o passado com a sabedoria do presente. Manifesto compaixão e amor por mim mesmo. Então, tenha um autocuidado, né? Este é a primeira carta do tarô. Você pode aí, né, escolher se é a carta 1, carta 2 ou a carta 3 para essa semana. Quem está chegando aqui agora. E você pode depois voltar o vídeo, né, e assistir novamente. Vamos lá para a carta número 2. Essa carta 1 aqui serviu muito para mim hoje, né? Serviu, né? Tá servindo. Eu também tiro para mim, tá? Eu tiro as cartas para mim. Vamos lá. Já escolheu, mentalizou qual que é a sua carta, se é 1, se é 2. Eleva seu pensamento para essa semana e vamos ver. Carta número 2. O 7 de espadas. Então, para quem escolheu a carta número 2, vai aqui um alerta para esta semana, tá? Eu vou falar assim, não é uma semana assim, ai que medo, não é isso, tá bom? O 7 de espadas, ele traz aqui desafios, tá? Desafios para esta semana. Ele vem do reinado de espadas. Isso significa o quê? Deixa eu só fechar essa porta. Então, o 7 de espadas, ele traz, para quem escolheu essa carta, né, a carta número 2, traz assim um momento que você vai ter desafios essas semanas. A carta luz, o lado luz dessa carta é ficar alerta, né? Despertar a consciência para os movimentos à sua volta, tá?
Então, assim, tenha cuidado com as redes sociais, tenha cuidado com os seus dados bancários, com os seus dados pessoais, bolsa, né? Certifique-se, né? Sempre que você trancou o seu carro. Não faça assinar documentos ou negócios sem ler atentamente o que você está fazendo. Fecha bem, tá, Átila? E aí, você observar, né, isso que acontece à sua volta. Se você está em algum lugar, observar, né, o movimento que está em volta, né, se você está no lugar certo, na hora certa, seguir a sua intuição, né? A intuição, ela é algo assim muito importante, né? Então o 7 é uma percepção, né? Trazendo para a numerologia, vamos olhar o número 7. O número 7, ele traz uma introspecção com o seu eu interior, com a sua espiritualidade, certo? Então assim, quando a gente está nesse... O 7 é o do reinado de espadas, né? O reinado de espadas, ele fala de desafios, né? Nem sempre é um problema, como que eu vou falar? O desafio nem sempre ele é negativo, tá? Às vezes o desafio é para a gente pular uma etapa da vida para outra, tá? Sem que não seja com sofrimento, tá? Então, por isso que a gente traz essa carta, seu lado sombra e seu lado luz, né? Então, sim, o lado sombra dessa carta traz esse alerta, desperta, presta atenção essa semana, tá? Fecha bem o seu carro, coloca o carro na garagem, né? Então, siga a sua intuição interna, tá? Então, essa alerta. O lado luz dessa carta, né? O lado luz é que, às vezes, é preciso, às vezes você está num determinado lugar, né? E você sente, assim, que aquilo não está te fazendo bem. Né? Por exemplo, uma empresa que você está trabalhando e está te desgastando, né? Então, às vezes, você examinar bem, ver a condição que você está financeiramente, se tem uma visão de um novo negócio ou um novo lugar, né? Então, assim, esse estar bem, né? O 7 também traz essa introspecção de estar bem consigo, aonde você está. Então, às vezes, a gente tem que deixar certos lugares e ir em busca de novos horizontes. Tá? Então, o 7, ele traz tudo isso, né? E aí, né, outra alerta, porque esse é do reinado, né? A gente tem que estar bem especificado para... Às vezes as pessoas não compreendem, tá botando medo. Não é isso, né? Esta carta, ela fala assim de... sorrateiro, né? A pessoa que age assim, sabe? Quando aquela pessoa vai agindo por trás, vai manipulando as coisas, né? Então, muita atenção com quem está próximo de você, né? Se você sente no seu coração que às vezes uma determinada pessoa não tem uma energia boa com você, então fique mais, né, alerta, né? Alerta, se liga na sua intuição, sinta o que chega para você. Porque a intuição também, gente, é Deus nos falando, né? Nos trazendo mensagem. Não vai por essa rua. Pega outro caminho. Entendeu? Então essa é a intuição. É porque a gente se desconectou, né? Devido à vida corrida do dia a dia. Nós nos desconectamos, às vezes, com o superior, né, que está aqui reinando sobre as nossas cabeças, reinando sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, tá? Então, assim, se conecte melhor, né, com essa intuição e veja o que traz no seu coração as mensagens, tá bom? Então, o que serviu para você, né, pegue para você. E o que não serviu, você libera para o universo, tá? E vamos olhar essa carta para a área da saúde, vamos olhar assim, às vezes a pessoa escolheu e falou assim, como que está minha saúde, como que eu posso olhar? Essa carta na área da saúde fala assim, olha, investiga melhor, né? Investiga melhor, faça mais exames, né? Vai ao médico, vai a um especialista, né? Então essa carta também traz assim a energia da investigação, né? De olhar melhor,
de examinar, né, fazer novos exames e um outro, né, buscar um outro profissional, tá bom? Então eu falei, né, na área da saúde, na área do trabalho, eu vou falar na área dos relacionamentos, né? Então, esta carta para a área dos relacionamentos, assim, fala também, como que eu vou dizer assim? Às vezes o circo está armado, né? Então, é importante você ter atenção também, tá? Essa carta, ela traz essa palavra, atenção no relacionamento que você está. Veja bem, investigue bem, tá? Se essa pessoa tem uma boa conduta, né? Nas questões de clareza, de verdade, de honestidade, tá? Essa palavra traz muito isso. Então, essa carta aqui, o que ela mostra aqui, né? A gente pode ver aqui que ele tem um círculo aqui armado e essa pessoa está afanando, né, as espadas. Afanando mesmo, esta palavra, né? Então, por isso que é uma carta de alerta, né? Então, o lado luz dessa carta investigue as coisas melhor, tá bom? Leia com atenção, e é isso. E o oráculo para esta carta olha, hoje eu escolho sintonizar desapego. Às vezes é preciso desapegar as coisas, né? Que a gente está grudado e não solta de jeito nenhum. Deixa eu ler. O que realmente importa agora? O que realmente importa depois de tudo isso? Escolho me desapegar de detalhes perfeccionistas e aceito que estou fazendo o melhor que posso. Me desapego das expectativas a meu respeito e a respeito dos outros, me entregando ao fluxo perfeito da vida. Então, às vezes, esse desapego é soltar, né? Soltar, às vezes, aquela negociação que não anda, soltar, às vezes, aquele relacionamento que só dá todo dia uma briga, né? A cada 1 dia, 2 dias é de briga. Então, assim, muita atenção nisso. Às vezes é preciso desapegar, né? Para seguir o fluxo da vida. Porque às vezes tá emperrada as coisas porque garra aquele sofrimento e não solta de jeito nenhum. Aquele sofrimento às vezes vira um acalento, né? É mais profundo do que eu estou falando assim, né? Olhando pelo um olhar mais sistêmico, tá? Então, o desapego, o soltar, né? O soltar é um desapego. O Hélio Couto fala muito disso, né? Eu gosto de ouvir as palestras dele. E o soltar deixa fluir as coisas da vida, tá? Chega até você o que precisa chegar. Ok? Vamos para a carta número 3. Vamos lá. Saiu aqui o 4 de espadas. Então, o que mostra nesta semana, né? Para quem escolheu cada uma das cartas. Tem 2 cartas do reinado de espadas, né? Que é os desafios, né? Então, 4. O 4 de espada traz aqui um momento que é um momento de fazer uma reflexão, tá? Uma reflexão, uma meditação em relação a isso que você está querendo. Eu não sei o que pode ser aquisição de algum bem que você esteja querendo, ou estruturar melhor a empresa ou o trabalho. Então, um momento assim de você olhar bem, ver se isso, né, que você quer fazer, você vai ter disposição física para poder desenvolver. Porque às vezes você quer fazer algo e a sua matéria ainda, você não tem essa energia toda para realizar o tamanho das coisas que você quer fazer. Então, às vezes estruturar, né, o 4, ele olhando pela numerologia, traz aqui
estruturar melhor. Às vezes você precisa estruturar a sua matéria física. Então, vá cuidar da saúde, aí cuidar da sua alimentação, tá? Então, para que você tenha mais energia, mais disposição, fazer exercício, né? Diminuir o açúcar, diminuir às vezes a gordura que você, né, coloca para dentro, o sal. Então, tudo isso, né, é um cuidado com a sua energia, é estruturar a sua matéria, né, o seu corpo, para que você possa realizar esse trabalho, algo maior que você esteja querendo, né? E às vezes a limitação que a pessoa tem está na matéria, tá? Que é a falta de energia, a falta de ânimo, a falta, né, de alguns elementos, de minerais, vitaminas para o corpo. Para que o cérebro funcione melhor, para que os pensamentos, para que você coloque em ordem aqui dentro, né, as coisas, os sentimentos, né, para que você possa estruturar, chegar a uma realização concreta das coisas, né, realizar a sua empresa, o seu novo negócio, a sua casa, às vezes coisas simples, tá? Organizar a sua casa, né, demanda uma energia, mas às vezes é porque você não está bem. Então, organiza dentro de você os seus sentimentos, né, cada coisa no seu lugar, né, cada caixinha, né, abre lá, organiza, cada gaveta, tá? E vai colocando, se autoexaminando, tá bom? Então, 4 de espadas traz esses desafios de olhar para dentro, de estruturar melhor as coisas externas, mas para poder estruturar as coisas externas, precisamos internamente estar mais consolidados, com mais saúde mental, com mais saúde da matéria, do corpo, tá? Então, esse 4 de espadas fala assim, esses desafios que você está enfrentando, você precisa superá-los, tá? Superar, começando aí, cuidando do seu corpo, da sua matéria, tá? Para que você possa realizar grandes feitos externamente. Porque falta às vezes energia aqui, tá bom? Falta energia. Aqui você está consciente, né, das coisas que você tem que fazer, que você precisa realizar. Você até visualiza tudo isso, mas não tem, às vezes, força nesse corpo, nessa matéria, tá? Então, se estruture melhor internamente, pense melhor nas coisas, né, que você quer fazer, levante, tá? E ande, e realize, vá para a batalha, né? A batalha que a gente fala não é de briga não, gente. A batalha é do dia a dia, vencer, se vencer, tá bom? Então, vamos lá para o oráculo daqui. Oráculo dessa carta número 3, tá? Eu já estou na última carta, mas você pode ficar aqui e pegar o restinho da live, tá bom? Vamos lá? Hoje eu escolho autoaceitação. Nossa, autoamor, desapego, autoaceitação. Vou ler para vocês, tá? Olha que oráculo lindo. Eu me aceito, grandezas e pequenezas, forças e fraquezas. Reconheço que sou uma manifestação única e preciosa. Então, você aí, né? Autoaceitação. Aceitar a você como você é, tá? Cuidando, né, dessas, da sua parte física, que isso eu falei, né, desta carta aqui. Eu acho que essa carta aqui, ela fala muito de saúde, tá? Tem outras pessoas que têm outras interpretações, mas para mim fala muito disso. Tá? De saúde mental, saúde física, né? Do corpo, da matéria, assim como você conceber, né? Dentro das suas crenças. Então eu me aceito, grandezas e pequenezas, né? Saber que a gente também tem coisas grandes dentro da gente, né? Sentimentos, virtudes que são importantes, de honestidade, de amor, de compaixão para com o outro, de empatia, tá? Então isso são grandezas que o ser humano tem, e eu tenho certeza
que de uma forma ou de outra, cada ser humano tem algo bom dentro de si. E suas fraquezas, né, suas pequenezas, como diz aqui no oráculo, podem ser lapidadas, né? São coisas, às vezes, medíocres, pequeninas, egoístas, né, corruptas, que todo ser humano também tem dentro de si. Todo ser humano pode acreditar, mas que a gente pode lapidar todas essas pequenezas, né, rasteiras que ainda tem no ser humano, para que a gente possa fortalecer as grandezas, as virtudes. Mas isso é a gente que tem que reconhecer, não é o outro que tem que encontrar. Porque quando a gente olha para essas grandezas no outro, que a gente olha que o outro tem amor, tem compaixão, é porque realmente é o nosso espelho. Então, assim, como diz aquela frase, né? Se vês algo de bom em mim, é porque está em ti também. Se vê algo de ruim em mim, é porque está em ti também. Nós somos espelhos. Quando olhamos um nos olhos dos outros, pela janela da alma, que é os olhos, reconhecemos no ser humano nós mesmos. Então, olhar com compaixão, olhar com amor para o outro, é uma forma da gente também reconhecer que o outro tem as suas fraquezas, as suas pequenezas, mas que aquilo não nos incomoda. Enquanto está incomodando dentro de nós, tira a nossa paz, é porque ainda está dentro da gente, que a gente não lapidou, tá? Então, a autoaceitação também é isso. Saber que aquela pessoa que me incomoda, tudo que eu vejo dentro dela está em mim também. Quando eu olho para aquele ser humano e eu olho diferente, que eu transformei aquele julgamento em aceitação também de como a pessoa é, de como ela tem a jornada dela ou dele e tem as suas dores que às vezes não conta para ninguém, eu começo a olhar com compaixão. Não preciso ser amigo, não preciso estar pertinho, não preciso estar, né, puxando o saco, como diz no popular, mas respeitando aquele ser humano, como ser, né? Isso é autoaceitação, tá? Então é isso que eu quero deixar para vocês, as cartas da semana, né? Foram tantas coisas aqui, comecei a live, aí tive que sair, colocar o celular para carregar, que não carregou, começar de novo, mas valeu a pena, tá bom? Gratidão a vocês que estão aqui comigo. Deixa o seu joinha, seu coraçãozinho, a sua mensagem embaixo nesse vídeo, né? Vai estar no canal do YouTube também, no TikTok, né? E nesta plataforma aqui que me acolhe, né? Que é o Instagram. Então vocês podem enviar esses vídeos, né? Toda semana, toda segunda-feira eu busco estar aqui com vocês, tá bom? Uma boa semana, que Deus abençoe e que seja uma semana assim repleta de auto-amor, autoaceitação e desapego, tá bom? Um grande beijo, até!